Oi pessoal, vamos aí finalizar o nosso curso de regência verbal, matéria muito importante para os concursos. Então vamos lá, vamos aí o verbo preferir, né? Prefiro estudar a trabalhar, certo ou não? Certíssimo, tá? Quem prefere uma coisa a outra. E aí vai uma atenção aqui, ó. Não se usa a crase porque está antes de um verbo no infinitivo. O que seria um verbo no infinitivo? É um verbo que apresenta R ou termina em R. Então não se usa a crase antes de verbo no infinitivo. Normalmente os verbos no infinitivo terminam em R aí em provas de concurso. Legal? E prefiro leite a suco. Quem prefere uma coisa a outra. Preferiu a maçã à banana. Agora atenção, note que há dois As aqui, certo? Quem prefere uma coisa a outra. Este A foi craseado por quê? Como já existe um A aqui, artigo, para não haver confusão, usou aqui também o outro A, só que com crase. Então cuidado, quando houver repetição do A, o segundo A vai levar a crase. Aqui no caso não levou porque suco é masculino. E mesmo que não fosse a palavra suco, outra palavra feminina, em regra não se usa a crase. Então, mas só lembrar aqui, que nossa aula não é de crase também, nós temos um vídeo de crase, só lembrar que quem prefere uma coisa a outra. E aí vai uma dica bem legal, olha só, é proibido empregar o que, empregar do que, com um verbo preferido. Como assim, Léo? Eu prefiro estudar que trabalhar. Ah, não, Léo, eu já vou te falar, eu prefiro estudar do que trabalhar. É proibido usar o que ou usar do que com o verbo preferir. Nem as palavras de intensidade, os advérbios, né? Mais, muito mais, essa expressão 1000 vezes, como que muitas pessoas fazem? É só isso aqui, ó. Prefiro muito mais ela que você. Prefiro mais ela do que você. Cuidado, erradíssima essa frase. Então, lembre-se de que quem prefere uma coisa a outra. É proibido usar o que e a expressão do que garanto que você vai sair bem nas provas, tá? E nem mais, muito, antes, né? Prefiro antes ela. Uai, se você já prefere, com certeza já é antes. Então seria um pleonasmo. Aí o verbo preferir, tudo bem? Vamos para o próximo verbo. O verbo aspirar e visar são verbos aí irmãos, né? Ou seja, apresentam a mesma regência. Ajuda bastante aqui já assimilar um, com certeza vai assimilar o outro também. Então vamos lá. Almejar, no sentido de almejar, é o A com crase ou al. No sentido de cheirar, claro que cheirar é só para o verbo aspirar. Legal, gente? Não tem como visar no sentido de cheirar. Ou visar aqui no sentido de assinar. Então vamos lá. Aspirar, almejar. Visar também, almejar. Só cheirar é o aspirar. Sentido de assinar é o visar. Vou dar exemplo para ficar bem mais fácil. Aspiro a poeira todos os dias. Aspiro aqui está em qual sentido? Sentido de cheirar, né? Inspirar. Olha só. Então é A sem crase. Por quê? Quem aspira vai aspirar alguma coisa, algo. Aspiro a vaga. Você acha que vaga aqui está no sentido de cheirar, né? Inspirar a vaga? Tem jeito? Não. Aspiro aqui está no sentido de desejar, almejar. Quando o verbo aspirar estiver no sentido de desejar ou almejar, nós vamos empregar o A com crase se for uma palavra feminina. Se aqui fosse uma palavra masculina, aspiro ao cargo. Ficou claro? Tranquilo? Próximo aí, ó. Visamos o cheque. Visamos o cheque no sentido de assinar, tá? Então, visei o cheque. Eu visei o cheque. Eu assinei. Também você poderia fazer desta forma. Ele visou o alvo, no sentido de mirar. O Léo visou o alvo. Aí, ó, visou o alvo. Ficou claro? Bem tranquilo? Então,
aspirar e visar no sentido de almejar. Leva A com CRAS se for palavra feminina. Se for uma palavra masculina, nós vamos empregar o AL. Cheirar, eu vou usar o A ou o O, certo? Tranquilo? E assinar, A ou O normal, visar também. Então, muita atenção aqui. Como é que cai em concurso? Cai em concurso este caso aqui, ó, de almejar, que é o mais importante, tá bom? Visamos ao cargo no sentido de almejar, desejar a ele. E agora, para finalizar o nosso curso, né, aprendemos aí, eu acho, 19 verbos. Já é legal aí para fazer as provas de concurso, ter uma noção bem boa aí da regência. Então, aí o verbo obedecer, outro verbo importantíssimo em prova. O que você tem que gravar? Vamos apagar aqui. Sempre ao, tá? A com CRAS, lhe ou a ele. O verbo obedecer, eu vou usar ao, a, lhe ou a ele. Léo, se eu usar o o, posso? Errado. Se eu usar o pronome lo, lá, no, na, errado. Então nós temos aqui o ao, o a com CRAS, o lhe ou a ele. Então vamos ver, ó. Paula lhe obedece muito. Muita gente faria isso aqui, ó. Paula o obedece muito. O verbo obedecer pede o pronome lhe. Verbo obedecer pede o pronome lhe. Obedecemos ao professor. Quem obedece, obedece a. E só lembrar, nada de falar obedecemos o professor. Ficou claro? Olha, Léo, se você colocar obedecemos-lo, nada de colocar o lo. Qual o pronome? Lhe. Obedecemos lhe. Ou então, obedecemos a ele. A ela, eu poderia colocar o a ele sem nenhum problema. Onde eu emprego o lhe para a pessoa, eu posso empregar o a ele para a pessoa, tá? O policial obedeceu à lei de trânsito. Usou o a com CRAS. Lei é uma palavra feminina, então sem problema nenhum. Ficaria errada a frase se o a não viesse craseado. Agora, perigo aí, tá? Obedeço errado, porque não se usa o o. Obedecê-lo, né? O cara coloca lá o R, você vai, corta o R e coloca o lo. Qual seria a forma correta? Obedecer-lhe. Obedecem-no. Ah, eu aprendi que os verbos terminados em M ou tio, vou colocar o no e na. Legal. Mas o verbo obedecer, ele pede o pronome lhe, tá? Ou então a ele. Obedecem a ele todos os dias. Lembre-se de que quem obedece, obedece a alguém. Não coloquei a CRAS porque vai depender da palavra posterior. Se não usar o a com CRAS, se for palavra masculina, vamos empregar aí o a. Tudo bem? Espero que tenha gostado, aprendido um pouquinho aí. Vimos aí bastantes verbos. Vimos um pouquinho o que seria a regência com pronomes relativos, e também nós vamos fazer mais questões, né, lá na nossa categoria de questões comentadas. Aguardo você lá. Um abraço e até a próxima.